No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Na tarde deste dia, o Sr. Antônio Augusto Silva Pereira, professor emérito da cidade de Água Clara, faleceu aos 76 anos de idade, deixando para sempre um legado inesquecível na mente de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Antônio nasceu em 1945, no bairro do São Cristóvão, em Santa Esperança. Filho de Antônia e João Silva, nasceu em um domingo, na manhã da Páscoa. Era o terceiro filho do casal, que já havia adotado uma menina chamada Maria. Os primeiros anos de Antônio foram marcados pela solidão, mas também pela paixão pela leitura e pelo aprendizado. Aos 7 anos, ele descobriu o mundo da ciência no antigo guarda-livros de seu tio, um engenheiro civil aposentado. Apesar do recôncavo e difícil início de vida, Antônio nunca perdeu a vontade de aprender. Aos 15 anos, ingressou no ginásio São Cristóvão, onde descobriu o amor pela matemática e pelo ensino. Seus professores notaram rapidamente seu talento e decidiram investir em sua educação. Com a ajuda de bolsa-estudo e do trabalho em tempo integral na escola, Antônio concluiu o ensino médio com destaque geral e uma bolsa de estudos para a universidade. Antônio ingressou na Faculdade de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Esperança em 1965, onde se destacou tanto acadêmica como atleticamente. Era um corredor rápido e tenaz, que frequentemente participava de corridas na cidade. Seu sonho era tornar-se professor universitário. Após concluir o curso em 1968, conquistou a cadeira de professor da Escola Estadual João 23, no Jardim das Flores. Antônio se destacou como um educador incansável, com uma paixão pela matemática que transmitiu para todos os seus alunos. Ele desenvolveu um método didático inovador que revolucionou a forma como as crianças aprendem a resolver problemas. Seus alunos eram campeões, e ele se tornou conhecido como o mestre dos números. Em 1985, recebeu o Prêmio Jabuti de Educação em reconhecimento ao seu trabalho extraordinário. Antônio casou-se com Maria da Conceição em 1970 e juntos tiveram 3 filhos, Carlos, Ana e José. A família vivia numa casa antiga, no bairro do Lameiro, onde os filhos aprendiam a valorizar o trabalho duro e a simplicidade da vida. Antônio era conhecido por seu amor pelos livros e pelo café, sempre sentado na cadeira de madeira da sala de estar, com um jornal em mãos e uma xícara cheia de café forte. Em 1995, aos 50 anos, Antônio sofreu um golpe difícil. Sua esposa Maria morreu devido a complicações de câncer. A família passou por uma época de dificuldades e luto, mas Antônio continuou ensinando com a mesma paixão que sempre havia demonstrado. Seus alunos se tornaram professores, engenheiros e médicos, todos eles agradecidos pelo impacto que ele tinha na sua vida. Antônio aposentou-se em 2015, aos 70 anos, mas nunca deixou de ser um educador. Ele continuou lendo livros e escrevendo poemas sobre o amor pela matemática e pelo ensino. Em seu sobrado, cortava lenha no quintal e cuidava da sua horta, enquanto ouvia vitrola antiga com discos riscados. Seus alunos sempre visitavam, lembrando de tempos de glória e de solidão. Na manhã deste dia, o Sr. Antônio Augusto Silva Pereira desapareceu da vida, mas sua lenda vive para sempre no coração de todos que conheceram. Ele foi um professor incansável, um pai amoroso e um homem de verdade. Seu legado perdurará para sempre na mente dos que tiveram o privilégio de serem seus alunos, e ele será lembrado como o mestre dos números eterno. Quando se ouvir a sonora da vitrola antiga ou ache-se olhando pela janela ao amanhecer, Antônio estará lá, em sua casa, sentado na cadeira de madeira, com um livro em mãos e uma xícara cheia de café forte. Este dia triste, ontem, despedimos-nos de Maria dos Santos,
uma mulher que iluminou a vida de tantas outras com seu espírito generoso e amaestrado por anos no ensino fundamental. A senhora nasceu em 1950, num pequeno povoado chamado Vale Verde, situado em um vale encantado do sertão cearense, onde o sol se levanta para abençoar as terras e as gentes que a habitam. Maria dos Santos tinha o dom especial de transformar palavras em ações, e era lembrada como uma mulher com um coração enorme cheio de paciência e sabedoria, dedicando-se às crianças com tanto amor que muitas delas em _start assista. Consideram ela sua segunda mãe. Em seu salão de aula, onde as meninas e meninos se sentiam como em um verdadeiro refúgio, havia toalhas de crochê sobre a mesa, páginas amareladas de revistas antigas e um cacho de rosas secas nos cantos. O cheiro de giz na sala de aula era o testemunho constante do cuidado e dedicação que ela tinha pela educação das crianças. Sua vida foi marcada por uma tragédia, quando perdeu sua filha em um acidente automobilístico, mas a força de Maria dos Santos não se desfez com o sofrimento. Ela continuou ensinando e conseguiu transformar suas dificuldades em lições que passava às crianças, mostrando-lhes como ser forte mesmo com dolorosa perda. Maria dos Santos também era apaixonada por flores, cuidando de um delicioso jardim cheio de orquídeas, cujos vasos ela colocava sempre na janela da sala de estudo. Era comum ouvir o som das orquídeas flutuando pela casa, e a senhora escrevia poemas para elas, que mais tarde asseguravam lugar de honra em um cacho especial no escritório. Maria dos Santos foi lembrada nas rádios e televisões como uma mulher extraordinária e dedicada à causa da educação e da preservação do meio ambiente. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz da Rede Vida, onde ela recebeu um prêmio em reconhecimento aos seus 40 anos de trabalho como professora de ensino fundamental. Ela faleceu em sua residência em São Paulo, e suas últimas palavras foram uma mensagem de esperança para todos. Viva a vida! Aprendamos a amar mais cada dia. Maria dos Santos deixou um legado valioso, sendo lembrada por suas muitas conquistas e pela paixão inquebrantável que dedicou à educação das crianças. Seu nome será sempre celebrado com amor e respeito, e ela terá um lugar especial no coração de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Em homenagem a ela, a Biblioteca Municipal montou um painel em sua memória, e o cheiro do pão de queijo vem lembrando sempre a senhora, cujos dedos eram sempre cobertos de farinha após as aulas. Maria dos Santos será lembrada como uma luz que iluminou a vida de muitas pessoas, e seu legado viverá para sempre. Em seu quarto, onde o cheiro do goiabada da geladeira se mistura com o delicado aroma das orquídeas, ela será eternamente amada e lembrada como a mulher mais especial do mundo. Chico Buarque, um sonho incandescente na terra brasileira. O sol se abaixa sobre a cidade, enquanto o canto de Chico Buarque encanta as ruas de Rio de Janeiro. A samba e o bossa nova dançam em harmonia com os gestos sinuosos do Maracanãzinho, e a mágica da música popular brasileira deslumbra o mundo inteiro. Chico é mais do que um cantor, ele é a alma encantadora de uma nação que se levanta em resistência contra a adversidade. A voz dourada de Chico Buarque se mistura à beleza do Atlântico, e os olhos dos seus ouvintes brilham com a emoção da poesia e do amor. Ele é o filho querido deste país que sonhava em transformar o mundo através da música. Em cada nota de sua guitarra, Chico transmite uma mensagem cheia de esperança e luta contra a injustiça. As letras de Chico são um tesouro escondido nas montanhas do Brasil. Elas despertam em nós sentimentos que transcendem as palavras e nos fazem perceber que somos parte integrante desta terra maravilhosa. A música de Chico é uma espécie de amuleto, um símbolo da resistência e do carisma brasileiro que move o coração de todos os que tiveram a sorte de ouvir sua voz. Na beira do Amazonas, onde as águas brilham com a luz do sol, a música de Chico Buarque se torna uma espécie de hino à vida, à esperança e à união entre o Brasil e o mundo. Seu talento é um presente para todas as gerações que em _start irão ouvirmos histórias maravilhosas e viver em harmonia com a natureza. A vida de Chico Buarque não foi sempre fácil. Ele lutou contra o medo e a adversidade, mas sua música foi sempre um refúgio seguro onde poderiam se esconder suas almas. As notas da guitarra de Chico são como uma luz que ilumina os caminhos do Brasil e dos sonhos de seus filhos. A música de Chico Buarque é a semente plantada nas montanhas, que cresceu e se espalhou pelo mundo inteiro.
Seus versos são a flor mais bela da música popular brasileira, cujas raízes se entrecruzam com as do Brasil, criando um jardim de sonhos que enche o coração de amor pela vida e pela esperança. Chico é um símbolo da resistência, da poesia e da música brasileira. Ele é a luz que ilumina a noite do Brasil e que nos inspira a lutar contra as adversidades. Seu legado viverá para sempre nas almas dos brasileiros, e seu nome será lembrado com amor e respeito pela posteridade. O sol se põe em um céu incandescente, e a voz de Chico Buarque vibra na terra brasileira. Ele é o sonho encantador que transforma as montanhas em poesia e nos inspira a sonhar grandes sonhos para o Brasil. A música de Chico é um testemunho da beleza e da coragem do Brasil, e sua voz continua a despertar esperança na alma de todos que _start assista. _start assista. Os ouvem. Ele é um símbolo da resistência cultural brasileira, e sua obra se transforma em um testemunho vivo das lutas, sonhos e triunfos do povo brasileiro. A música de Chico Buarque não é apenas uma celebração da beleza musical, mas também uma homenagem à resiliência e ao espírito de superação que caracteriza a cultura brasileira. O Brasil, com suas montanhas e seus vales, se transforma em um palco onde a música de Chico Buarque vive e respira. Sua voz é como uma chama que arde no coração dos brasileiros, despertando em nós o amor pela natureza, pela vida e pela esperança. A música de Chico é um tesouro escondido nas florestas da Amazônia, onde as águas brilham com a luz do sol e where the waters of the Amazon glimmer in the sun's raiz. And it is a reminder that we are all connected to this land and its rich cultural heritage. A música de Chico Buarque é uma celebração da vida brasileira. Ela deslumbra o mundo com sua beleza e seus versos que brilham como estrelas no céu noturno. Sua voz é a luz que ilumina o caminho do Brasil, e suas canções são a flor mais bela da música popular brasileira. Chico é um símbolo da resistência cultural, e sua obra continua inspirando gerações de artistas e ouvintes ao redor do mundo. A vida de Chico Buarque é uma história viva que nos leva a descobrir o verdadeiro significado da música popular brasileira. Ele é um ícone que nos inspira a sonhar grandes sonhos para o Brasil e a lutar contra as adversidades que o país enfrenta. A música de Chico é um tesouro escondido nas montanhas do Brasil, e suas canções são um testamento da resistência, poesia e beleza brasileira. O sol se põe no horizonte e a voz de Chico Buarque vibra na terra brasileira. Ele é a luz que ilumina a noite do Brasil e nos inspirar. O Rio de Janeiro do Chico Buarque era um sonho vivendo, uma serenata constante, onde a vida se desenrolava ao som do mar e dos passarinhos cantores. A cidade, como um vasto poema, acolhia o menino em braços, embrulhado nas mãos da família Holanda, que ali havia plantado suas raízes e lá encontrara fé e o amor pelo conhecimento. Na casa dos Buarque de Holanda, era como se os livros fossem as almas encarnadas das paredes. Cada prateleira era uma capela dedicada às musas, cada estante um altar à sabedoria e à inspiração. E em meio a tanta sabedoria, Chico nasceu, como se a vida tivesse decidido colocar o seu selo de destino naquele menino, prenado com a promessa do talento. A família não era apenas um berço, era uma escola, uma universidade viva onde os debates e as discussões eram a sua principal moeda. Era como se o silêncio tivesse sido banido da casa, e a lógica e o raciocínio governassem tudo. Ali, Chico aprendeu a amar a disputa de ideias, a busca pela verdade e a importância do respeito e da tolerância. Mas a música, essa sagrada música que vibra no coração brasileiro, encontrou seu refúgio nos ombros pequenos de Chico. E ele, como um anjo, enfeitava suas canções com as cores da vida, com os sentimentos dos homens, com a essência do Brasil. Ainda criança, ele surgiu como uma espécie de mestre das músicas, encantando as pessoas com sua naturalidade criativa e sua atenção às histórias das pessoas comuns. Seus versos eram palhetas que raspavam a alma, seus ritmos batiam nas venas da vida, como se o próprio coração do Brasil cantasse em harmonia. E era assim que Chico Buarque nasceu, em um Rio de Janeiro marcado pelo sol e pela saudade, em uma família intelectual e musical, onde a criatividade e a sensibilidade artística eram como o ar que se respira. E ele cresceu neste meio, como uma árvore cujas raízes se estendem profundamente nas tradições brasileiras, enquanto suas folhas se abrem para um futuro iluminado pelo sol do Brasil. Na juventude de Chico Buarque, as ruas de São Paulo brilhavam do seu amor por arquitetura, mas era na música e na poesia que encontrava o solitário refúgio para suas almas deslocadas.
Em um mundo marcado pela censura e pela repressão, ele construiu-se como um artista, a cada passo, com a fé frágil de uma ponte sobre o abismo. Os estudos arquitetônicos foram sua primeira paixão, seus sonhos edificados em lágrimas de vidro e cimento. Mas a música, essa misteriosa composição que invade corações, surgiu como um verdadeiro amor. Apoiado na fé na liberdade, Chico transformou suas almas inquietas em poesia, escrevendo canções e letras que se entrecruzam com seus sonhos arquitetônicos. A ditadura militar chegou como um trovão no céu azul de sua juventude, impõe-se sobre o seu coração como uma sombra pesada. Mas a censura e a repressão apenas fortaleceram sua identidade de artista comprometido com a liberdade e com a verdade. Ele enfrentou as dificuldades como se fossem notas musicais em harmonia, construindo seus versos sob o som pesado das perseguições e da opressão. A sua arte, como uma flor que brota da areia, cresceu a cada Páscoa da censura, fortalecendo-se como um diamante no brilho do sol. Chico Buarque foi, é e sempre será mais do que um cantor e compositor brasileiro. Ele é uma voz, um coração, uma alma que se eleva acima das barreiras impostas pela censura, abrindo caminho para a liberdade, para a verdade e para o amor. E as suas canções, como luzes no fim do túnel, iluminam o mundo que ao redor dele se desmorona. Eles são o testemunho de sua vida, o seu legado que, como um rio que correrá para sempre, derrama-se sobre a terra brasileira e se transforma em lembranças e sonhos de uma geração. Chico Buarque, o poeta da gente, foi transformando-se em um mito vivo, a cada nota tocada, a cada verso escrito. Em seu rosto, eram as histórias de vida que marcam a paisanduana, as sereias do Maracanãzinho e os sonhos do Morro da Cantareina. A voz que cantou Construção é a mesma que nos ensinou a valorizar o processo ao invés de um objetivo perfeito. Aquele canto vibrante, quebrado e sutilmente irônico é a essência do carioca, do brasileiro, uma luta constante pela vida, em meio às contradições e dificuldades. E Chico Buarque foi sempre um testemunho fiel dessa batalha. Suas canções são as cartas que _start user. Cinza e pálidas das tardes de Santos, quando o sol se esconde na beira-mar e a brisa caripuna bate suavemente nos cabelos. São as pausadas noites da Zona Sul, cheias de estrelas e ilusões. São também os momentos difíceis, as chuvas de verão que assombram a cidade e o desgaste do tempo em nossas vidas. Apesar de você é um hino à força humana, ao poder de superar, mesmo diante dos mais altos muros. É uma balada para as noites solitárias, quando a luz da lua enche o coração de esperança e tristeza simultâneas. Chico Buarque nos lembra que viver é sofrer, mas também é amar, esquecer e sonhar novamente. E suas peças de teatro são os teatros da vida real, as ruas, as praças, as casas velhas que guardam o passado e o presente. São as vidas cruzadas em uma cidade grande, cheia de contrastes e riquezas culturais. São as sombras dos templos antigos e os reflexos das torres futurísticas. São o Brasil, em todo o seu carisma e complexidade. Quando Chico Buarque escreve uma história, é como plantar um sementão de esperança no solo da imaginação. Suas palavras são as gotas que derramamos sobre a terra seca do nosso coração. E o resultado? Romanços de amor e guerra, de traição e fidelidade, de liberdade e cativeiro. Suas obras são o jardim da memória brasileira, onde cada flores é uma história, cada fruta é um sonho. E por que Chico Buarque é tão especial? Porque ele foi, e ainda é, nós mesmos. Ele é a alma da gente em todos os seus atos, palavras e silêncios. É o nosso coração cantando, dançando, gritando e amando. É a essência da vida brasileira, em sua riqueza e sua dor. E é por isso que Chico Buarque consagrou-se como